E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Converso agora com o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui na TV Gazeta. Bom, Rodrigo, vamos fazer um balanço de 2024, né? De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil atingiu a 6ª posição no ranking global de geração de energia solar, com 50 gigawatts, capacidade instalada, operacional, aí entra micro, mini geração distribuída, geração centralizada. Eu queria que você falasse a diferença das duas, a participação das duas e o que representa isso na matriz energética brasileira. Claro, Denise, começando com a importância da energia solar para a matriz elétrica brasileira, muita gente não sabe que hoje, logo depois da água das hidrelétricas, o sol é a 2ª maior potência instalada de geração do Brasil. Nós temos hoje 51 gigawatts em operação, são 21% da potência total da matriz elétrica brasileira. E a maioria dessa energia solar não está em grandes usinas, mas nos telhados das casas, pequenos negócios, propriedades rurais. Por volta de 2/3 de toda essa energia solar está em pequenos sistemas, que é o que nós chamamos de geração distribuída, micro e mini geração distribuída. 1/3 dessa energia solar está em grandes usinas solares, elas são, portanto, muito importantes para o nosso país e para a nossa sustentabilidade, e elas estão, na sua maioria, na região Nordeste e também no norte da região Sudeste do país, especialmente em Minas Gerais. Agora, o setor como um todo demanda grandes investimentos, né? O último balanço do setor fala em alguma coisa acima de 229, quase 230 bilhões de reais em investimentos. É capital próprio aqui no Brasil, é do exterior, tem financiamento. Como é que tem sido a política do governo em relação à energia solar? Esse é o volume total acumulado que esses 51 gigawatts já trouxeram ao Brasil. Uma parte importante desse recurso é privado, a grande maioria disso, mas existem sim linhas de financiamento públicas e privadas no total. São mais de 100 linhas de crédito disponíveis, inclusive para as pessoas que quiserem colocar energia solar na sua casa, e vale muito a pena. Hoje a energia solar é um investimento que se paga em mais ou menos 4 anos. Significa dizer que as pessoas, ao investirem nesse sistema, recuperam aquilo que elas investiram na forma de economia na sua conta de luz, que pode ser de até 90% de redução na conta de luz, em mais ou menos 4 anos, e esse sistema tem uma vida útil de 25 anos ou mais, com garantia de fabricante. Então, é um equipamento robusto, feito para durar, baixa manutenção e que vale muito a pena. As grandes usinas solares, elas são frutos de investimentos de empreendedores nacionais e também de grandes multinacionais atuando aqui no Brasil, de regiões como Europa, Estados Unidos e Ásia, presentes no nosso país. Agora, como é que você vê a política do governo de estímulo à energia solar, inclusive a reforma tributária, está penalizando o combustível fóssil, também o gás, só que neste ano nós tivemos novamente a bandeira de energia vermelha no nível 2, por crise da água na parte hidrelétrica, né? Nós tivemos de enfrentar essa situação e a solar, mesmo sendo segunda fonte, não conseguiu suprir, não é? O que nós precisamos é continuar, Denise, diversificando a nossa matriz elétrica, que antes era muito dependente apenas da hidroeletricidade. Chegamos no passado a ter 90% do nosso suprimento elétrico dependente das águas e, infelizmente, o clima está mudando e é cada vez mais imprevisível. E as secas, os períodos de seca têm aumentado. Por isso, nós precisamos fazer mais uso de energia solar, de energia eólica, de biomassa, de outras fontes renováveis, o biogás também, para evitar o acionamento dessas termoelétricas emergenciais, que são um suporte de último caso, porque são mais caros, mais poluentes para o consumidor também, pesa mais no bolso e pesa na nossa inflação. Então, o nosso esforço deve ser evitar o uso dessa tecnologia. Quando a gente olha para a matriz elétrica brasileira, essa diversificação vem acontecendo ao longo dos últimos anos, mas ainda existe uma discrepância muito grande entre os incentivos que são dados no setor energético como um todo e que hoje, para cada R$1 que o governo dá em incentivos para as fontes renováveis, são R$4,5 em incentivos para as fontes fósseis e poluentes. Isso vem de um histórico antigo, a gente precisa mudar essa estrutura da nossa legislação, dos nossos incentivos, da nossa tributação também, para que a gente tenha condições mais favoráveis para acelerar a transição energética
energética e o uso de tecnologias limpas como a energia solar fotovoltaica. Inclusive houve estímulo exatamente às termoelétricas, que são mais poluentes, que geram uma energia bem mais cara, que chega na ponta final para o consumidor. E houve esse estímulo e deixa o Brasil mais na dependência dessa fonte de energia que é mais poluente. Existe um outro lado muito importante, que essa emissão não é só de gases de efeito estufa, mas é de poluentes que prejudicam a saúde da nossa população. Isso custa para a nossa sociedade indiretamente. Esse preço não aparece no preço da energia dessas fontes que poluem mais. Por isso, a gente acha importante que seja incorporado esse valor ambiental quando a gente fala em contratações e nas decisões do governo federal e também na tributação que é feita em cima do consumidor e da sociedade. Também é importante dizer, Denise, que as fontes limpas e renováveis geram 3 vezes mais empregos que as fontes fósseis. Então, essa é uma decisão que é boa para o meio ambiente, mas é boa para a sociedade, para a população e para o bolso, porque são tecnologias mais competitivas, elas têm um preço de energia mais baixo do que as fontes fósseis. Agora, Rodrigo, a questão da instabilidade da oferta da energia, você falou dos fatores climáticos, eles também podem comprometer o fornecimento da energia solar. E tem uma outra questão também, que são os canais de distribuição. Então, se há um problema no acionamento da energia elétrica, a solar poder ser acionada imediatamente. Isso acontece até com o mini produtores, não é, que eles têm que se ligar à rede também. Então, isso, em certa medida, dificulta o processo de expansão, não é? Nós vimos nesse ano, com o aumento dos eventos climáticos extremos, vários momentos de falta de energia elétrica em algumas das principais cidades do Brasil, prejudicando muito a população, os setores produtivos, trazendo prejuízos bilionários para brasileiras e brasileiros. E uma estratégia, uma ferramenta, uma tecnologia que nós temos que acelerar aqui no país e que ajuda muito a superar esse desafio, Denise, e que trabalha em parceria com a energia solar fotovoltaica, são os sistemas de armazenamento de energia elétrica. Em outros países isso já é usado há 5, 10 anos. E aqui no Brasil a gente ainda não tem uma regulamentação que permita aos consumidores, os pequenos produtores rurais e também as fábricas, as indústrias, os hospitais, a terem essas baterias, seja para substituir os geradores a diesel, que são mais caros, poluentes e barulhentos, seja para garantir o fornecimento de energia elétrica quando a rede não está operando ou quando tem algum evento climático extremo. Então é importante que a gente ajude o desenvolvimento desse mercado no Brasil com boa regulamentação e diminuindo os impostos nessas baterias que chegam a 80% hoje no país. E esse é o problema, você citou até os produtores rurais, porque muitas vezes eles têm uma área, um terreno na área rural em que serviria para a instalação de painéis que poderiam gerar um volume importante até de energia para a cidade. Tem como utilizar os canais de distribuição da energia elétrica? Como é que se viabiliza isso, a burocracia? Porque o setor da energia elétrica resistiu muito à energia solar, as energias que a gente pode colocar entre aspas aí como alternativas, não é? Infelizmente ainda existe de alguns setores mais tradicionais essa visão de que a energia solar seria de alguma forma uma ameaça para os seus negócios. Mas há também aquelas empresas mais vanguardistas que resolveram abraçar essa tecnologia e estão transformando isso numa grande oportunidade de negócios. Isso vale para empresas tradicionais do setor, mas vale para novas empresas e empreendedores aqui no Brasil, inclusive os locais e de pequeno porte, que querem começar novos negócios nesse ambiente mais de energias limpas, renováveis e sustentáveis. E nesse sentido, sim, os produtores rurais podem usar tanto áreas degradadas ou áreas improdutivas, ou áreas de silo ou telhados de regiões que eles têm na sua propriedade rural, estacionamentos, para gerar energia elétrica para o seu abastecimento, reduzindo o seu custo com energia elétrica na produção rural, mas também para suprir cidades ou regiões na sua vizinhança. Isso é feito no modelo de geração distribuída, pela geração compartilhada, pela geração remota, e isso permite também que os produtores se organizem em cooperativas, em associações e façam um investimento conjunto, colaborativo, que ajuda a diminuir o peso desse investimento para os produtores rurais, dividindo em conjunto esse investimento. A produção da energia solar. Agora, tem canais de financiamento para quem se interessar, ou individualmente ou através de cooperativas? Tem, tanto nos bancos privados tradicionais,
de mercado, quanto também as cooperativas de crédito, e existem as linhas do Plano Safra do governo federal. Essas são linhas muito positivas, com condições de financiamento atrativas, além das linhas de bancos públicos como o BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e alguns bancos de desenvolvimento regionais como o BRDE. Então, são todas boas opções para produtores rurais e também para pequenos negócios buscarem financiamento para investir num sistema fotovoltaico sem precisar usar o recurso do seu orçamento ou o caixa da sua empresa. Agora, Rodrigo, a Absolar está prevendo, eu queria que você me confirmasse, 13,2 gigawatts a mais de capacidade instalada solar agora no próximo ano 2025. É essa mesma projeção? E o que isso representa em termos de ranking global, em termos de participação na matriz energética? Exatamente, a nossa expectativa é de chegar até o final de 2025 com por volta de 64,7 gigawatts de potência total instalada em energia solar fotovoltaica no Brasil. 2/3 desse total geração distribuída nos telhados, 1/3 geração centralizada de maior porte, e vai ser adicionado no ano que vem, segundo essa nossa projeção, 13,2 gigawatts, que representam também investimentos de mais de 38 bilhões de reais, por volta de 39 bilhões de reais do setor aqui no Brasil, gerando quase 400 mil novos empregos verdes para a nossa população no ano de 2024. Então, isso é... Eu só ia complementar, e não é só investimento e emprego, tem também receita tributária para o governo. Tem receita tributária também, mais ou menos 1/3 de tudo que o nosso setor investe fica arrecadado como impostos. E, inclusive, falando de impostos, nos preocupou um aumento de imposto de importação sobre os equipamentos solares, que foi anunciado pelo governo federal e que a gente acredita pode ameaçar, inclusive, o crescimento da tecnologia em diferentes segmentos, principalmente as usinas de grande porte aqui no país. Bom, eu agradeço muito a participação do Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite a você e a todos. Um prazer estar com vocês. Boa noite a todos.